E aí, meus queridos do terceiro ano, como é que estão vocês? A gente vai caminhando, não é? Em direção ao Enem. Que coisa boa, não é? O ano terminou e você estudou, e você foi responsável, e você participou de todas as AQs, você participou de todos os nossos simulados da AU, e você fez também as provas do SSA, que serviam como recuperação. E fez os simulados que Eric colocava também para a gente fazer. E participou do simulado de julho. E fez a resolução de provas anteriores do Enem, que foram também comentadas. Veja a quantidade de testes que você resolveu ao longo do ano. Quantas vezes você foi cobrado para marcar o X, o gabarito, e provar que você estava estudando. Agora você vai ter as revisões. A gente vai continuar com o nosso horário de aula, não é? E vai ter as revisões, não é? da preparação para o Enem. O primeiro dia, no caso da gente, da área de humanas, não é? Os conhecimentos das áreas de ciências humanas. Muito, muito bom. Vencemos 2 anos terríveis, não é? O ano passado da pandemia braba, esse ano que começou também com o aumento da pandemia até abril, maio, uma coisa terrível, mas a velocidade da vacinação e a adesão das pessoas à vacinação, isso é importante, criou, porque é a vacina que cria as defesas, os anticorpos nas pessoas. É claro que quando a gente se contamina, a gente adquire anticorpos, não é? Eu estava sem vacina em 2020, peguei Covid, fiquei 26 dias internados. 26 dias correndo risco de vida. A doença existe, escapei. Ainda estou com 15% do pulmão comprometido. Mas os exercícios que eu estou fazendo, a chamada fisioterapia respiratória, está recuperando isso daí. Então, no máximo 6 meses, e eu estarei com a capacidade plena dos meus pulmões. Tomei as 2 doses da vacina e a dose de reforço. E olhe que ainda estou com comprometimento, mas escapei vivo. Vivo lúcido, sem outra sequela, senão a questão pulmonar, mas que isso passa. Está vendo? É o esforço dos profissionais da saúde para salvar pessoas. É o esforço da ciência para criar os remédios necessários para que a gente sobreviva às doenças. É principalmente o respeito ao conhecimento, à ciência, que nos deu a possibilidade de viver mais e melhor. Então, é preciso acreditar no conhecimento humano, que tem limitações, não tenha dúvida, mas a gente precisa ver isso. Muito bem, falar desses assuntos é falar de política. Administração da polis. Saúde faz parte de um direito dos cidadãos. Acesso aos benefícios que a saúde nos favorece, nos dá, é um direito que a gente tem que cobrar. Não é isso? E, obviamente, se esse direito existe, nós temos que cobrá-lo. E se existe o dever do Estado de fornecê-lo, temos que exigir que o Estado forneça saúde pública, gratuita e de qualidade. Mas ainda estamos longe disso. Muito bem, nosso assunto de hoje, filosofia política. Filosofia política aplicada ao Brasil. Não é? Então hoje a gente vai conversar sobre como o Brasil foi administrado. Não é? Em alguns momentos eu estarei falando sobre história do Brasil.
Mas você vai perceber que não é uma aula de história do Brasil, porque a gente vai refletir sobre a estrutura política que o Brasil teve desde que ele existe até hoje. Muito bem, o Brasil foi encontrado pelos portugueses, né? Descoberto foram os habitantes que chegaram aqui, né? Há 30 mil anos antes de Cabral. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram centenas e centenas de nações indígenas. Nação é um grupo cultural. Por que nação? Porque havia vários grupos culturais. Quando a gente diz o índio brasileiro, dá a impressão que todos os índios eram iguais, eram todos da mesma altura, eram todos do mesmo tamanho, eram todos da mesma cor, falavam todos a mesma língua. Não, senhor, não é assim não. A gente sabe que havia vários troncos linguísticos. E esses troncos linguísticos, basicamente, de uma forma bem tosca, bem resumida, e todo resumo não tem falhas, a gente pode dizer que do Maranhão até o Rio de Janeiro viviam os chamados tupis. Do litoral e o interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, viviam grupos chamados Guaranis. No interior do Nordeste e parte de Tocantins, de Goiás e do Mato Grosso, viviam os Gês ou Tapuias. E na Amazônia Legal, o Brasil Norte, os Caraíbas ou Caribes. Pronto. Mas isso é um resumo que não diz tudo, né? Por exemplo, entre os índios litorais e os tupis, havia numerosos grupos que eram diferentes. Aqui em Pernambuco, por exemplo, os caetés. A palavra caá significa mato. Caeté, o mato baixo, o mato, né, do litoral, a mata atlântica. Na Bahia, esses mesmos tupis eram chamados de tupinambás. Tabajaras, na Paraíba. Potiguares, potiguaré, comedor de camarão, eram os índios do litoral de lá, né? Então, veja que não eram todos iguais. Entre eles havia um entendimento comum. Era possível esses índios falarem entre si, se por acaso se juntassem. Havia, no entanto, palavras que eram diferentes, expressões que eram diferentes entre eles. Mas era possível você perceber que os tupis tinham um tronco linguístico comum. Da mesma forma, os guaranis e assim por diante. Esses índios, de uma maneira geral, também outra generalização, com imperfeições, viviam numa sociedade de caçadores-coletores. Ou seja, aquilo que a gente chama a sociedade primitiva. O que é a sociedade primitiva? É aquela sociedade onde não existem classes sociais, onde não existe propriedade privada e não existe o domínio de governantes e governados. A sociedade é igualitária, todos são iguais. A hierarquia que existe é em função de atributos, de características de caráter. Por exemplo, o guerreiro que caçava mais onças, ele era considerado superior aos outros guerreiros. Aquele que conseguia, numa pesca, trazer muito mais peixes do que outros, também era considerado na tribo como um líder. Durante as guerras entre as tribos, e as guerras existiam e eram frequentes, aquele que demonstrava mais valentia, matando mais inimigos, vencendo e derrotando o outro grupo, era considerado pela coragem um guerreiro excepcional. Aquele que conseguia manipular
determinadas ervas, folhas, raízes, e que realizava curas e que invocava os espíritos dos mortos e as forças da natureza, pajés tinham também, dentro desse grupo, uma força importante. As mulheres nessa sociedade não tinham liderança. No entanto, elas tinham um papel econômico importantíssimo, porque elas recolhiam os alimentos, as roças de mandioca, né, eram responsabilidade das mulheres, como a coleta de folhas, flores, raízes, frutos, tudo que pudesse ser comestível. Elas também preparavam o alimento da tribo e as bebidas alcoólicas para as festas, né? Algumas delas fermentadas ou através da mandioca ou do caju, que era muito comum no litoral, né? Se usava o caju, que era mastigado, colocado dentro de uma tina, né? E aí se colocava um pouco d'água e a fermentação do açúcar, da frutose do caju, provocava o surgimento de uma bebida. Aquilo era cozinhado e finalmente, né, você tinha o cauim, né? A cachaça de... não era uma cachaça, era um fermentado, né? Uma espécie de vinho de caju ou de mandioca. Aquilo era usado só nas festas. Os índios também tinham o hábito de fumar, alguns utilizavam a folha do tabaco seca, né, em cachimbos ou enrolados para aspirar pela boca. Alguns usavam também, não é, o pó da folha de tabaco para cheirar, né, o que mais tarde seria chamado de rapé. Então, mas isso era só em festas, em ocasiões especiais. Né? No dia a dia, ninguém bebia, ninguém fumava. Isso só em ocasiões de festas. Então essa sociedade era uma sociedade onde o governo era resultado da vontade dos líderes de cada família. Cada patriarca, vamos chamar assim, né, cada morubixaba, na língua dos tupis, cada chefe de família era parte do conselho tribal, né, o Nhengaba. E era esse conselho que decidia o que era melhor para a comunidade. Todos participavam, inclusive as crianças, desse conselho. Só os homens tinham vez e voz. Mas as mulheres, sentadas atrás do chefe, do seu morubixaba, o chefe da sua família, podiam interferir, não é, e reclamar alguma coisa. Normalmente elas se mantinham reservadas. Mas quando elas percebiam que os homens não estavam conseguindo decidir as coisas, aí elas entravam no processo para dar solução, empurrar os homens a resolver aquele negócio, que aquele troço não podia continuar conversando, aquela conversa mole, sem resultado. Quando os portugueses chegaram, eles acharam estranho aquele tipo de sociedade. Na cabeça deles tinha que haver um chefe, um rei, não é? E aí o que aconteceu? Os portugueses terminaram se relacionando com um determinado morubixaba que falava em nome dos outros e que os portugueses identificavam como cacique ou chefe da tribo, quando na verdade ele era uma espécie de primeiro-ministro, né? Tudo que ele decidia, na verdade, ele decidia conjuntamente. Não era a vontade isolada dele como a vontade do rei de Portugal. Então, até os portugueses se acostumarem com esse tipo de sociedade, demorou muito. E o que os portugueses fizeram? Terminaram implantando no Brasil, forçando no Brasil a estrutura de uma monarquia absolutista, em cima de uma população que não tinha conhecido ainda nem a propriedade privada, nem a sociedade de classes, nem a produção de excedentes, nem a divisão da sociedade em atividades econômicas, né? Artesãos, camponeses, né? Militares. Não existia isso. Isso tudo foi sendo forçado. A colonização levou a essa situação. Quando os portugueses vão trazendo os africanos escravizados para trabalhar compulsoriamente aqui, muitos africanos vinham de sociedades onde já existiam reis, ministros, nobrezas, sacerdotes.
Reis foram escravizados, sacerdotes foram escravizados, ministros, elite, nobres foram escravizados, como também artesãos, comerciantes, camponeses. Então, esses escravizados chegaram aqui e perderam o status que tinham nas suas sociedades de origem. Normalmente a gente pensa que os africanos moravam no meio do mato, quase feito bicho, né? E foram trazidos para cá sem absolutamente saber de nada. Ora, ninguém vai colocar escravo para fabricar açúcar, né? Para ser marceneiro, ferreiro, para trabalhar com pedra, com cerâmica. Eu vou pegar um camarada que não conhece isso. Está percebendo porque a escravidão do índio era complicada? Porque o índio morava numa sociedade onde esse conhecimento tecnológico não existia. Eles viviam em outra sociedade, onde não precisavam de ferro, não precisavam de móveis, não precisavam de marceneiros, pedreiros, né, vidraceiros, né, oleiros, fabricantes de cerâmica e de tijolos. Já os africanos tinham esse conhecimento. É por isso que eles vão ser escravizados, porque era uma mão de obra qualificada. Mas sendo mão de obra qualificada, era também uma mão de obra que resistia, que reclamava, que fugia, que lutava. Os quilombos vão nascer como espaços de governança para esses escravizados que conseguem fugir dos engenhos, das grandes plantações de fumo, de algodão, e tentar criar no Brasil um governo próprio, né? Uma sociedade própria. Alguns desses quilombos tiveram um sucesso fabuloso, duraram anos e resistiram a vários ataques. O quilombo de Palmares aqui, não é? Entre Alagoas e Pernambuco, é um desses quilombos célebres, mas existiram outros, muitos outros, e ao longo dos séculos eles foram resistindo. Quando vem a mineração, escravizados, africanos escravizados, que conheciam o trabalho de mineração, vão ser trazidos para a área das Gerais, né? E de lá para o sul de Goiás e o Mato Grosso do Sul, onde havia jazidas de ouro, prata e pedras preciosas. Diamantina é o nome de uma cidade de Minas Gerais, que nem precisa dizer porque tem esse nome. Ouro Preto dispensa, não é? Tá vendo? O interior da Bahia também é outro lugar onde havia diamantes e pedras preciosas. Ora, os quilombos que se formaram nessas áreas eram tentativas de autogoverno de sociedades dissociadas, separadas do governo português. Aí o imperador vem para cá, Dom João VI, né, fugindo de Napoleão, oficialmente a transferência da corte, e acontece um fenômeno esquisito. A colônia de repente vira sede do governo português. Éramos colônia. O que é uma colônia? É um país que não é um estado, que não é independente, que não pode decidir ter suas próprias leis, que não pode decidir o seu futuro. Todas as ordens vêm prontas da metrópole. Agora a metrópole estava morando no Brasil. O Rio de Janeiro, que era apenas mais uma cidade da colônia, virou a capital do Império Português. Daqui do Brasil, Portugal governava Angola, Moçambique, Cabo Verde, as Ilhas da Madeira, Goa, Gamão, na Índia, Diu, Macau, na China. O Brasil virou temporariamente metrópole, sem oficialmente ter esse nome. Só em 1815 é que Dom João VI vai elevar o Brasil, tirar o Brasil da condição de colônia e transformá-lo em Reino Unido a Portugal e Algarves. Então o Império Português era composto pelo Reino de Portugal, o Reino de Algarves, o Reino Unido do Brasil e as colônias africanas e asiáticas. Muito bem, isso deu aos brasileiros
uma experiência de como o Estado se governava. Aí a gente viu como é que um rei, a corte, os ministros, a burocracia, funcionários, como é que um país funciona, como é que um país anda. Quando Dom João volta para Portugal, a elite brasileira começa a pensar em transformar o Brasil num país independente. Afinal de contas, 1821 já havia aqui nas Américas países independentes. Os Estados Unidos desde 1776 e a Constituição de 1787 e a eleição do primeiro presidente em 1789. Então, as 13 ex-colônias inglesas já eram um país há 35 anos. Juntinho de nós, o Paraguai era independente desde 1811, a Argentina desde 1816, 17, a Colômbia também já estava ficando independente junto com a Venezuela. Inclusive 2 militares brasileiros, filhos de um revolucionário pernambucano, o padre Inácio Ribeiro Roma. O pessoal chamava Padre Roma, mas ele não era padre mais, né? Já tinha deixado a batina, casou-se, teve filhos, mas o pessoal continuava chamando Padre Roma, e os 2 filhos de Padre Roma foram para lá, né, para a Venezuela, lutar ao lado de Simão Bolívar e fizeram a independência da Venezuela. São heróis da independência da Venezuela. Um desses meninos, né, apelidado General das Massas, né, Zé Inácio Roma, vai voltar para o Brasil em 1840 com a maioridade de Pedro II. Ele vai terminar morrendo aqui no Brasil. Então você vê, havia o projeto de fazer o Brasil independente, mas a elite discutia como seria esse projeto. Primeira ideia, o Brasil se separaria de Portugal, como o Reino Unido teria o seu próprio governante. Um príncipe português seria o nosso governante. Dom Pedro I seria, obviamente, a melhor opção. Segunda opção, fazer a independência do Brasil, nós ficaríamos como o Reino Unido, Dom João seria o imperador do Brasil e de Portugal. Mas haveria aqui um vice-rei representando os interesses de Portugal no Brasil. E havia uma terceira corrente, separar o Brasil de Portugal. Temos que ter um governo próprio. E essa terceira corrente se subdividia em 2. Uma queria o Brasil republicano. Eram principalmente os nordestinos, né? As elites aqui do Nordeste. E outro grupo queria o Brasil monárquico, independente de Portugal, mas uma monarquia. E Pedro I, o príncipe, seria esse monarca. Essa tendência terminou sendo a vitoriosa, não é? E aí, ao ser proclamada a independência, Dom Pedro é reconhecido como primeiro imperador do Brasil. Aí, lógico, filho de Dom João, Dom Pedro vai criar o Estado brasileiro de um jeito esquisito. Primeiro, nós vamos ter que pagar a Portugal uma indenização por ter ficado independente. Então, pelo amor de Deus, que independência é essa? Você está vendo? Começamos errado. Segundo, Dom Pedro tinha que deixar que os deputados constituintes fizessem uma constituição. E os nossos deputados queriam uma constituição liberal, uma constituição avançada, onde Dom Pedro tivesse menos poderes do que ele queria. Dom Pedro não ficou satisfeito. E aí o que ele fez? Impôs uma constituição. Outorgou uma constituição que criava uma situação esquisita. Em vez de 3 poderes, como falava Montesquieu, 4 poderes. Um poder moderador, exercido privativamente pelo imperador. Quando os outros poderes não agradassem ao imperador, o imperador então dissolvia os outros poderes. Era um absolutismo disfarçado, não é isso?
Era um absolutismo disfarçado. Então a gente começou errado, com uma constituição que mascarava o absolutismo. Ou seja, numa situação dessa, só as elites donas de terras e de escravos tinham a possibilidade de governar. E ninguém mais. Mantivemos a escravidão, mantivemos a marginalização do índio e dos mestiços. Só podia votar quem fosse dono de terra e tivesse, não é, uma quantidade X de escravos, o voto censitário. Ora, quem não tivesse escravo, mesmo sendo advogado, médico, engenheiro, não podia ser eleitor. E não sendo eleitor, não podia ser vereador, não podia ser prefeito, não podia ser governador, não podia ser senador, não podia ser deputado. Um médico não podia ser deputado, a não ser que ele tivesse terras e escravos. E tinha uma quantidade mínima de escravos para você poder ser eleitor e ser candidato a um cargo público. Com o segundo reinado, ou o segundo império, Pedro II, a Constituição continua valendo. Mas Pedro II era um camarada diferente do pai e tinha muito mais esclarecimento que Pedro I, que o pai. E ele então montou um esquema semelhante ao parlamentarismo no Brasil, monarquia parlamentarista. Só que em vez de funcionar como na Inglaterra, onde há eleições, o partido mais votado indica o primeiro-ministro, o rei nomeia aquele deputado e o primeiro-ministro é que na prática vai governar. No Brasil era o contrário, não é? O imperador nomeava um primeiro-ministro. O primeiro-ministro convocava eleições. E aí, lógico, esse primeiro-ministro fazia tudo para o partido dele ganhar as eleições. E fazer tudo significava baixar o pau, espancar, né, eleitores que não fossem votar no partido do governo. Eram as chamadas eleições a cacete, a paulada, a violência. Pronto. E aí, lógico, o partido do primeiro-ministro ganhava. E aí ele formava um gabinete, seus auxiliares, o ministério, com gente do seu partido. Aí terminava 4 anos, o rei nomeava um outro ministro. Inteligentemente, Pedro II fez um revezamento entre os partidos, o liberal e o conservador, que você já aprendeu também com o professor de história, a professora de história, que na prática esses partidos não eram muito diferentes, né? Havia uma pequena diferença. Entre os liberais havia gente que queria mais mudanças do que as poucas que estavam acontecendo. O voto continuava censitário, não é? Algumas mudanças vão sendo feitas depois da Guerra do Paraguai, e aí uma elite intelectual consegue se tornar membro do governo, ser deputado, senador, coisa desse tipo. Senador menos, mas pelo menos deputado da província, deputado nacional, já se conseguia, né? Então, algumas coisas começaram a mudar depois da Guerra do Paraguai, a partir de 1870. É quando surge também, fortalecido, o Partido Republicano, que teoricamente devia criar uma república, governo de todos. Mas a gente vai ver que o Partido Republicano termina sendo dominado pelos cafeicultores paulistas e pelos militares, influenciados pelo positivismo de Augusto Conte. Qual é o resultado disso? Quando o Brasil proclama a República, em vez de nós imitarmos o modelo americano, que já permitia o voto para um maior número de pessoas, que dava muitos direitos já aos cidadãos, a nossa república mudou apenas o nome da monarquia. Na prática, não existe mais voto censitário. O voto é universal. Todo homem brasileiro, homens, mulheres ainda não, todos os homens poderão votar, desde que sejam alfabetizados.
98% da população brasileira era analfabeta. Eram ex-escravos, mestiços, mulatos, índios, pobres, mulheres, colonos estrangeiros. Na prática, o que foi que aconteceu? Nada. O poder continuou nas mãos de quem era elite no Império, agora continuou elite na República. Começava então o que se chamava República Velha. E a gente já sabe que todas as vezes que havia algum eleitor que queria votar em candidatos da oposição, ele até votava. Mas você sabe que as eleições da República Velha eram fraudadas. Eram as chamadas eleições a bico de pena. O que quer dizer isso? Que eram feitos os mapas eleitorais dos votos. E quando naquele mapa um candidato da oposição recebia 200 votos, a gente tirava 2 zeros. E 200, 00, se tornava 2. E o candidato da situação do governo, que tinha tido 10 votos, aparece com 100. Eu transportava os zeros, né, da oposição para os votos do governo, dos candidatos do governo. Eram chamadas eleições a bico de pena. A gente consertava aspas, os mapas eleitorais para dar a vitória aos membros do partido do governo. Em 1930, o Brasil vai sofrer um processo de mudança violenta e rápida. É a chamada Revolução de 30. As insatisfações contra a República Velha foram crescendo. As várias camadas sociais já não queriam ser governadas por essa elite de cafeicultores que pintavam e bordavam no Brasil. O Brasil já tinha uma classe burguesa, não é, forte, estruturada, uma classe média urbana que queria participação no governo, e militares descontentes com os rumos da República Velha. Esse pessoal então vai montar um movimento para derrubar a elite da República Velha e instalar uma república nova, onde houvesse uma maior participação de todos. Esse era o projeto. Getúlio Vargas, político do Rio Grande do Sul, que inclusive foi candidato às eleições de 30, não é? Getúlio Vargas é o encarregado de fazer essas mudanças. Algumas mudanças vão ser feitas. O voto feminino, por exemplo, a legislação trabalhista, por exemplo, né? Isso deu acesso a um monte de gente que antes não tinha direito a voto e agora vai ter. Outra coisa, né? Vai se incentivar a educação pública e gratuita. Coisa que o Japão já tinha feito desde a Revolução Meiji, 1869. Guerra do Paraguai no Brasil, tá lembrado? Revolução Meiji no Japão. Educação para todos. Que Bismarck, com a unificação alemã, fez também na Alemanha, promovendo a alfabetização. Quando os primeiros japoneses chegaram aqui ao Brasil em 1905, todos os colonos japoneses sabiam ler e escrever. Eram muito mais civilizados do que a elite brasileira. Os colonos que vinham trabalhar no café aqui no Brasil. Você vê o que é educação. Foi Getúlio Vargas que, a partir de 1930, vai investir na educação fundamental e na criação das escolas técnicas, as escolas profissionalizantes. Mas, se o governo de Getúlio Vargas teve avanços nesse ponto, avanços sociais, não tenha dúvida, mas Getúlio Vargas se tornou um ditador. E aí o projeto de criar uma república igualitária, democrática, segundo os ideais da época, naufragou. O Brasil virou o Estado Novo. E aí,
não precisa lembrar vocês, não é ditadura, autoritarismo, totalitarismo. Getúlio Vargas simpatizava com Mussolini, Filinto Miller, que fazia parte, né, do ministério de Vargas, simpatizava com os alemães, com o nazismo, né? Havia aqui um fascismo brasileiro, o integralismo, né? A ditadura de Vargas, no entanto, foi dúbia, você sabe pela história. Vargas termina se aproximando dos americanos, né, em troca de conseguir uma siderúrgica. O Brasil entra na Segunda Guerra contra a Alemanha e a Itália e contra o Japão, né, e vem um processo de redemocratização. A ditadura de Vargas se acaba. Em 1945, 46, a gente entra numa outra vibe, num outro momento. Parece que vamos construir um país democrático, com um povo de verdade governando. Mas foi só uma ideia. Não funcionou como se esperava. Próxima aula, a gente vai de 45 para frente. Tá bom? Até lá!